Olá, amigos. Por enquanto, eu sou Mônica de Medeiros. Nós vamos falar sobre o curso Saúde, uma Escolha de Espírito na sua aula magna, não é? A gente sempre abre as aulas com uma frase que eu acho que dá uma visão sobre o assunto a ser abordado. Então, a era de sobreviver é caracterizada pela doença, a era do viver pela saúde, que é exatamente como eu penso que nós estamos hoje, onde nós não vivemos, apenas sobrevivemos, né? Numa luta insana contra obstáculos reais ou imaginários, mas todos eles criados por nós próprios, já que criamos a nossa realidade. Então, vamos começar falando sobre o conceito de doença. E dependendo do ponto de vista que a gente parte, este conceito varia muito. Então, por exemplo, no xamanismo, as causas das doenças tanto são derivadas de causas naturais como provocadas por espíritos. É um caráter mágico religioso, né? Dentro do xamanismo, que vamos chamar de religião, embora não seja religião, a prática mais antiga do mundo, ritualística mais antiga do mundo, ela data cerca de 40 mil anos atrás, tendo surgido inicialmente na Sibéria e se espalhado pelo mundo sem Google, sem YouTube, sem meios de comunicação, com práticas sumamente semelhantes em todos os campos tribais do nosso planeta. Então, Sibéria, aborígenes, índios das Américas, África. E esse era o entender. Você está doente por ação de espíritos e também por causas naturais. Já quando a gente aborda duas práticas milenares, a chinesa com mais de 5 mil anos e a hindu com mais de 7 mil anos, que é a ayurvédica, né? A gente percebe que eles partem exatamente do mesmo conceito. A saúde é fruto do equilíbrio entre os elementos e os humores do corpo. Quando ocorre um desequilíbrio entre os elementos e o corpo, ocorre a doença. Ou seja, os elementos quais são, né? Terra, fogo, água, ar ou madeira, no caso da medicina chinesa, o éter, que a medicina hindu também contempla, né? Quando nós estamos em harmonia com estes elementos que existem em nós e à nossa volta, nós estamos, portanto, com saúde. Quando nós entramos em desarmonia com estes elementos, nós passamos a ter a doença. Só lembrando que estes dois métodos de medicina correspondem às duas maiores populações mundiais, ambos com mais de 1 bilhão de pessoas, né? A China com mais de 1,5 bilhão e a Índia chegando nesse número. Então, são consideráveis, uma vez que a resposta deles é um volume populacional absurdo. A terceira é a escola hipocrática, ou caráter empírico racional do nosso querido Hipócrates, né? E ele desenvolveu um modelo baseado na teoria dos humores, estabelecendo um conceito do homem com relação ao meio. Então ele dizia que os 4 elementos, de novo, terra, fogo, ar e água, estão relacionados com a saúde ou com a doença. Foi empírico, mas racional, porque ali começava já os primórdios da nossa ciência. E o quarto modelo é o que a gente tem da medicina ocidental, que é baseada no cartesianismo, cujo mote, né, cujo cerne é: não aceita-se nada como verdade, a não ser que possa ser provado. Né? Então, nada é verdadeiro, a menos que a verdade possa ser ratificada. E este modelo de medicina divide o homem em pedaços cada vez menores, não é? Em busca da cura. Então,
Hoje nós estamos num tal nível de evolução tecnológica na medicina ocidental, e o olho, que é um órgão pequeno, que era um oftalmologista, agora tem especialista de retina, especialista de vítreo, especialista de córnea, especialista de nervo óptico. Então você tem um órgão pequenininho e você está dividindo ele em partes cada vez menores devido ao avanço tecnológico. Indiscutivelmente, a medicina ocidental é baseada em tecnologia, hoje baseada em evidências, mas vale-se deste grande campo tecnológico com drogas, exames e terapias de tal sorte vasto que não tem mais como você ficar restrito a todo, você não pode ficar, né, todo o corpo humano. Você tem que ficar restrito a pedaços onde você vai se tornando um super especialista. O que eu vejo de problema nisto é que a gente deixa de olhar o homem, deixa de olhar o doente, a gente foca exclusivamente na doença. E quando a gente foca na doença, a gente esquece que a doença advém de um ser que anima o corpo. Então, no meu modo de entender, não é, nós pecamos por tratar a doença quando nós já deveríamos estar tratando o doente, que é contemplado na chinesa, na ayurvédica, na antroposófica do Rudolf Steiner. Se nós juntarmos todas estas diferentes visões e escolas de conhecimento, aí nós teremos uma possibilidade muito mais ampla de positivamente ampliar o nosso campo de ação e terapia para o doente. Então, este é o conceito da doença. Nós temos que olhar também este conceito, a definição de doença, em diferentes aspectos. Quando eu falo no aspecto tridimensional ou material, para homem ou para animais, nós temos lá que a doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Inclusive, esta é a definição da Organização Mundial da Saúde. Gente, o que é sinal e o que é sintoma? Sintoma, eu sinto dor de cabeça, eu estou com dor de estômago, eu estou com náusea. Isto é um sintoma. O que é um sinal? Eu meço, eu afiro a pressão arterial e ela está elevada. Eu vejo a saturação de oxigênio no sangue e sei se ele é suficiente ou insuficiente. Eu vejo a temperatura, eu doso exames de sangue ou de urina, eu faço exames de sinal, de imagem. Isto são sinais. Então, o paciente me dá sintomas. O meu exame físico do paciente, ou o exame das terapias adjuvantes, né, os coadjuvantes, pelos exames eu tenho os sinais. Essa é a definição da terceira dimensão. Quando a gente vai para a definição espiritual, a gente tem lá que os espíritos de luz dizem que as doenças são materializações no corpo físico de males que existem no corpo astral, também chamado de perispírito, decorrentes de erros cometidos em outras vidas. Então, o que nós sabemos através da doutrina dos espíritos, né? Que o corpo físico tem a sua matriz, a sua origem no corpo astral ou perispiritual. Tudo que existe no corpo perispiritual ou astral desenha-se ipsis literis no corpo físico, tá? É exatamente aí que está a raiz dos nossos problemas. Por ser a raiz dos nossos problemas, é que nós temos a causa energética e o corpo vai padecer destas causas energéticas. Então, se numa encarnação você deu um tiro, matou alguém, deu um tiro na pessoa, essa bala penetrou no coração, então eu tenho no meu perispírito, porque eu dei o tiro, a cicatriz, a perfuração que eu provoquei no outro. É um exemplo clássico, né? Quando eu nascer, este corpo físico que eu estou gerando vai vir com esta cicatriz, com esta anomalia, e eu posso nascer com uma válvula, um defeito de uma válvula, um septo, que é aquela parte que divide as câmaras direitas e esquerdas do coração, com uma perfuração, que é natural, ele tem mesmo, mas a perfuração pode não fechar e etc. E o terceiro ponto de vista que nós temos que ter são dos seres extraplanetários ou extraterrestres, né? E o que eles dizem que é doença? É um bloqueio de energia decorrente da imaturidade que nos leva a escolhas não fraternas. Então,
Você vai conversar com um ET e ele diz assim para você, bom, você está doente porque você tem um bloqueio energético no mesmo local da sua doença, no seu corpo astral ou perispírito, e este bloqueio aconteceu porque você não fez uma escolha sábia, tá? Então, por exemplo, uma pessoa altamente vaidosa, ela vai provocar um desvio de conduta. Ela tem um desvio de conduta, porque ela é totalmente voltada para algo que é superficial e passageiro. E ela tendo este desvio de conduta, ela empurra o campo energético do corpo astral ao perispírito, ele fica bloqueado, ele não cicla, a energia para de ciclar. E quando a energia para de ciclar, você passa a ter um bloqueio energético. Se você olhando o perispírito, realmente parece um nó de energia, né? Mais escuro ou mais claro, mas você sempre percebe isso lá como se fosse um abacate, por exemplo, parado. E quando você está encarnado, é este ponto, este nó energético passa para o corpo físico, dando contornos de doença ao mesmo. Mas quando isso vai acontecer? Quando chegar a hora. É isso que nós vamos conversar, porque é muito importante. Porque, veja, o corpo físico é o mata-borrão da alma. Os mais antigos sabem o que é mata-borrão, né? Que se escrevia com caneta tinteiro e aí você passava o mata-borrão para tirar o excesso de tinta para não borrar o seu papel. É exatamente este o efeito que o corpo físico exerce. Ele puxa para ele as deformações energéticas do perispírito ou corpo astral, e elas são traduzidas como doenças. Então, digamos que você está lá para renascer, para reencarnar, né? E você tem um problema sério, que aí numa outra encadernação você foi uma pessoa muito irada, muito irritada, você não deixava, ninguém tinha sossego, você vivia nervoso, né? E você comia muito depressa, comia o que não devia, ou seja, você acabou com o seu chakra gástrico, né? Que é o responsável pelas emoções e pelas vísceras abdominais. Quando você vai nascer, você tem um bloqueio energético nesse chakra. Todos os órgãos perispirituais que são ligados a ele, notadamente estômago, duodeno, vesícula, fígado, pâncreas e intestino, estão prejudicados, porque eles não recebem a energia que eles deveriam receber. Não recebendo a energia que eles deveriam receber, é claro que eles não vão poder gerar um corpo sadio. Mas, puxa vida, eu vou ter a vida inteira, eu vou ficar preso de má digestão, de intestino preguiçoso, de vesícula preguiçosa. Depende muito do tamanho da dívida que você acha que tem. Então, se você acha que você tem uma dívida do tamanho do A gigantesca, você vai ter um número de anos escolhido por você de viver esta realidade na sua nova vida, né? Caso contrário, você fala assim, bom, eu tenho que aprender a não ser tão nervoso, tão irritado. Então, se eu aprender até 18 anos, que é difícil, mas se eu aprender até 18 anos, eu não vou precisar passar pelo cataclisma de ter um câncer no estômago, por exemplo. Mas se eu não aprender e se eu continuar mantendo esse tipo de comportamento, aí não tem muito o que fazer, eu vou ter uma gastrite, uma úlcera, e se eu continuar não entendendo, comendo errado, me portando errado, então o último recurso é eu ter um câncer de estômago, para ver se eu acordo. Ok, esta é a tua realidade. Então, no seu mapa genético, que é feito antes de você encarnar, antes de você renascer, vai estar lá um despertador para os 18 anos. Puxa, você continua, né? Seu time perde, você fica maluco, você perde, você briga, se as coisas não saem como quer, você é irado, você é um cara irado. 18 anos você começa a ter gastrite. Vai, toma remédio, não melhora, você fica sócio do laboratório que produz remédio para o seu estômago, porque você tem que usar. Aí continuando a sua vida, aí você vai casa, tem seus filhos, trabalha e você continua com o mesmo tipo de comportamento, com a mesma psique. E aí tem uma bomba relógio lá. Se até 60 anos eu não tiver aprendido, começa um tumor maligno no meu estômago. Então perceba que você tem a opção das coisas não acontecerem. Você tem o recurso delas não acontecerem.
se você fizer escolhas certas. Mas se você não consegue mudar a causa, você vai colher as consequências escolhidas por você próprio. Então você tem opções, você tem chances, você tem alertas. E quando você não ouve, pá! Explode a bomba relógio. Gente, para todos nós é assim. Para mim foi assim, quando eu arranjei o meu câncer. Entenderam? Então, nós criamos causas e nós vivemos das consequências. E eu queria conversar com vocês uma coisa muito importante de um gênio que passou por essa terra, que foi Hermes Trismegisto, né? As leis herméticas, que são muito importantes neste estudo que a gente vai fazer. O Hermes Trismegisto foi um legislador e filósofo egípcio que viveu entre 2500 e 1500 a.C., não se sabe muito bem a época, porque tem muita coisa, ele tinha muito discípulo, então não se sabe se ele viveu antes ou depois, mas neste período provavelmente ele viveu de 2500 a 1500 a.C. Ele escreveu apenas 42 livros, lembre, em papiro não é impressora, não tem gráfica não, livro, 42. Sendo deles 36 de teosofia ou de filosofia e 6 de medicina. A parte filosófica dele é chamada de filosofia hermética, né? Então, o que acontece com essa obra maravilhosa? Ou foi perdida ou foi destruída nas invasões que o Egito sofreu. Mas os seguidores dele, os discípulos deles, providenciaram que chegasse até nós aquilo que foi os ensinamentos deste grande gênio que a humanidade já teve a sorte de conviver. E em 1908 reuniram trechos escritos dele no Kybalion, que tem principalmente as leis herméticas. Tem várias leis, são 7 leis herméticas. Para nós, uma lei é fundamental, a lei da causalidade. Toda causa tem o efeito. Ele diz exatamente assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum deles escapa à lei. Ou seja, nenhuma dimensão, gente, nenhuma dimensão escapa a este princípio, tá? E o que eu adoro, é uma frase que eu amo lá do Kybalion: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, a sabedoria cala, porque ela pondera, ela filtra, ela tira as emoções para ser lídima, mas ela jamais será surda ao entendimento. Entendimento que é composto de autoconhecimento e de conhecimento. Porque isso é o que nos torna sábios. Não há sábio que seja impaciente. A paciência é o patamar da sabedoria. E se nós queremos atingir sabedoria, que é diferente de sapiência, nós temos que primeiro desenvolver em nós a paciência de ouvir, calar, para ponderar e meditar sobre isto. Percebam, nessas duas imagens maravilhosas que vocês estão vendo aí, que o Hermes falou uma coisa também muito interessante. Assim como é em cima, é embaixo. Na primeira imagem, vocês têm N galáxias, é uma foto do Hubble de um setor do universo. Pá! Cada ponto desses que vocês estão vendo não é um sol não, gente, são galáxias. Galáxias que têm aí de 200 a 400 bilhões de sóis e o mesmo número de planetas. Extraordinário, é como tem mundo nesse universo e quanta vida deve ter nesse universo. Na foto ao lado, nós temos uma foto do sistema nervoso central. Pois é, esses pontos brilhantes são neurônios. Eu saio do microcosmo de um cérebro humano para o macrocosmo do universo. E se a gente olhar, você fala que, puxa, são duas fotos da mesma coisa. As duas com pontos luminosos, neurônios, galáxias. E as duas ligadas pela rede da energia universal. Os neurônios ligados pelos seus axônios, que são as suas caudas, por N fibras constituindo um tecido que tem uma malha de sustentação com células que são chamadas de células gliais, que dão a sustentação para os neurônios fazerem o trabalho deles, né? Você sempre tem o carregador do piano para o concertista ir lá tocar, e no universo você tem a matéria negra, onde estão estas galáxias se expandindo, se intersectando, coalescendo entre si, vida fazendo no macrocosmos, vida sendo escrita aqui no microcosmos de cada um de nós. Assim como é em cima, também é embaixo. Por que é importante isso?
Vocês já vão ver só. Nós somos fractais, né? O fractal, o que é o fractal? É uma parte do todo que tem toda a informação do todo. Então, vocês veem essa folha de samambaia linda, de avenca, aliás, de avenca. Ela é uma folha feita por microfolhas, são feitas por microfolhas, que são feitas por microfolhas. Então, até a última parte não divisível, né? Você tem a informação genética do todo da planta. Isso é ser um fractal. Nós somos fractais da fonte criadora. Tudo que existe de conhecimento está em nós. Aonde que eu não achei isso ainda? Pois é, está no nível que a gente não acessa, está lá em cima. Uma das coisas que a gente vai abordar no curso é justamente a teoria da mônada, do reino monádico, né? Porque como é que eu sou fractal da fonte criadora? Pois é, você é. A fonte criadora, ela se expressa em você, estando presente em cada quark seu, dos zilhões de átomos que você tem no corpo físico e nos corpos multidimensionais. É tanta fonte criadora que a gente não sabe onde você começa e a fonte criadora termina. Isso vale para todos nós. Então, estamos em relação à fonte criadora, como bem disse Paulo de Tarso, como os peixes estão no oceano. O oceano é a fonte criadora, nós somos os peixes, as algas, os corais, tudo que existe naquele mundo maravilhoso, tá? Nós, como fractais da fonte criadora, temos o poder de criar, então nós co-criamos. O que a gente cria? A realidade que nos cerca. O que eu tenho dentro de mim vem para fora, então eu vivo o que eu estou co-criando. Ah, mas eu não vivo sozinho, exato. A sua bolha de cocriação se soma à bolha de criação de quem vive com você, de quem cruza o seu caminho, de quem você toca emocional ou intelectualmente, assim como você é tocado pelas bolhas que você permite que te toquem, positiva ou negativamente. E seja isto, gente, de um hominal para hominal, hominal para animal, hominal para vegetal, hominal para mineral, nós todos estamos emitindo energia. É verdade que a centelha divina ou mônada dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e idealiza no nominal. Este é o ciclo evolutivo, mas existe a energia da fonte criadora em todos esses estágios e, portanto, nós somos tocados. Quando você vê uma ametista, aquela coisa linda, ou quando você está numa caverna, vendo aquelas estalactites, estalagmites, você toma água, você mexe com a terra, você respira, você está em contato pleno com o reino mineral. Quando você admira uma flor, quando você trabalha no seu jardim, quando você para prestar atenção numa árvore, quando você água uma planta ou dela se alimenta, você está relacionando-se com o reino mineral, vegetal. E quando você está em pleno contato com os nossos irmãos animais, reconhecendo neles seres sencientes, percebam? Seres sencientes que, portanto, têm sensações, têm dor, têm fome, têm frio, têm calor, têm medo e amor. São seres sencientes. Você está trocando com estes seres num nível muito mais alto. Recentemente, o Reino Unido, que já foi pioneiro proibindo que se vendam animais criados, né, por criadores, cachorrinho que fica dando à luz até morrer, foi proibido. Agora você não pode mais cozinhar viva lagosta, siri, caranguejo e camarão, porque eles sentem dor. Percebam, o homem está acordando. Há cerca de 12, 15 anos atrás, num congresso de biologia no México, foi declarado: os golfinhos são seres humanos não hominais, porque o cérebro deles é maior que o nosso. Então, sermos um fractal também é entender os fractais em diferentes formas que se manifestam com a gente. Isto é uma cocriação inteligente, isto é uma cocriação racional, é sobretudo uma cocriação cósmica de expansão de consciência. E nesta toada, se nós cocriamos, a gente cocria a nossa saúde ou a nossa doença. Cada célula nossa é um elemento cocriado por nós,
com capacidade de mandar a sua memória para a sua descendência. Vejam só, o que nós temos em comum, todos os seres vivos, carbono base, obviamente, não importa em que reino você esteja se manifestando, o DNA, aquela escada de corda dobrada, que é uma dupla hélice e tal. Do que é formada essa cadeia do DNA? De cromossomos, que são formados por genes. E os genes é que dão a manifestação das coisas. Por exemplo, o olho azul, olho preto, a voz extraordinária da Margarete Áquila, a minha graça e leveza de uma manada de elefantes numa cristaleria, se eu resolver dançar. Isso é genético. Nós temos escritos no nosso mapa genético toda a nossa história. Todo o nosso aprendizado está lá, no gene. E esses genes são ativados ou desativados, são ativos ou inativos, dependendo daquilo que a gente precisa em cada encarnação. Por exemplo, Pelé, né, que foi considerado o maior jogador do século de futebol e tal. Ele nasceu com uma genética totalmente voltada para uma coordenação motora extraordinária. Capaz de movimentar o corpo como queria, força, velocidade, sintonia fina, pronto. Realizou o que tinha que realizar. Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tinha esta mesma ativação dos genes das artes, uma visão extraordinária, um eixo cerebral capaz de desenhar, de ver tridimensionalmente uma folha de papel. E assim vai, cada um de nós tem a sua capacidade, a sua veia, que é genética. E aí começa o projeto Genoma, nos anos 90, e ao mesmo tempo nasce uma ciência chamada epigenética, em 92, que começa a falar, peraí gente, olha, a gente se relaciona com o meio, viu? O meio interfere, eu interfiro no meio, mas o meio também interfere em mim. E eu posso mudar o meu mapa genético, eu posso mudar os genes que são ativos ou inativos com a minha conduta, com a minha atitude, com os meus propósitos, com o meio que eu vivo. Ou seja, eu não sou passageiro do barco genético, eu sou o capitão desse barco, eu posso alterar. E é nisso que se baseia o nosso curso, a capacidade que nós temos de alterar o nosso próprio mapa genético, diminuindo, retardando ou fazendo desaparecer uma doença ou fortificando para que tenhamos mais saúde. É exatamente isso. Porque o que nós somos? Nós somos seres multidimensionais, não é? Nós somos logos universais. Se a gente for pensar seres multidimensionais, a gente vai ver isso extensamente no curso. Nós temos, quando estamos encarnados, um corpo físico que é tridimensional, depois você tem um filtro entre este corpo tridimensional e o corpo perispiritual, que é o dupletério, onde estão os chakras e os canais de energia utilizados na acupuntura. Aí você vem a ter o terceiro, que é o corpo astral ou perispírito, matriz do corpo físico, onde você tem todos os órgãos, todas as células idênticas àquelas que estão manifestas no corpo físico. Depois você passa a ter o corpo mental concreto, que é onde estão as suas emoções, sensações, lembranças, medos, pulsões, paixões, está tudo lá. Aí você tem o abstrato, que é onde estão os seus ideais, aquilo que já começa a expandir você em relação ao universo. Depois vem o búdico, que é o da iluminação ou do autoconhecimento pleno, e aí vem o átmico, que é onde está a sua essência, e este é um dozeavos de uma alma, que é um dozeavos de uma mônada. Ai, meu Deus, confusão. Pois é, a gente vai estudar bastante o reino monádico no nosso curso, porque é importante que a gente entenda como este intrincado mecanismo multidimensional está relacionado, por exemplo, com uma artrose de joelho, que eu posso reverter se eu souber como. Percebam que quando eu digo que nós somos logos universais, porque a gente comanda todo esse sistema de corpos, embora a gente não faça a menor ideia disso, a gente comanda instintivamente, porque aqui, o que está se manifestando aqui é
1/12 de uma consciência. Então, é bastante reduzido, mas eu comando tudo isso. A gente é um logos universal, que tem 70 trilhões de células, seres pensantes que são elas, e 3 vezes esse número em seres que não são células, não são nossos, e vivem no nosso corpo. Bactérias, vírus, fungos, plantas, até planta vive dentro da gente. 3 vezes esse volume. Gente, presta atenção, 70 trilhões de células, mais 3 vezes esse número de seres microcósmicos, que é o microcosmo, né? A microbiota. Olha só, pô, a gente está mandando num universo inteiro, por isso que eu digo que nós somos logos universais. E essa herança a gente vem carregando há milhões de anos, gente. Quando o Australopithecus desceu da árvore, que começou o filo hominal no planeta Terra. Dele vindo o habilis, depois o erectus, depois o sapiens e depois o sapiens sapiens, que somos nós hoje, a quinta raça humana. Esta herança que veio se modificando, aprimorando, expandindo os nossos neurônios, aumentando em número, em correlações, criando novas redes neuronais, links, capacidades, a flexibilidade dos nossos membros, a força, a estrutura, a estatura, a inclinação do osso esfenoide, que é uma borboleta que a gente está aqui, e cada vez que a raça humana muda, ele vai inclinando, então aquela queixada vai diminuindo e o frontal vai ficando mais proeminente. É uma herança milhões de anos, que reflete hoje em nós. Ah, mas eu não passei por isso. Tá bom, mas você tem herança da sua espécie, da espécie hominal dos homens do planeta Terra. E nós temos que pensar muito profundamente que este sistema, tudo isso, começa numa célula. Numa célula só que é altamente especializada, dependendo do local onde ela está no nosso corpo. Elas têm especialização, forma diferente, função diferente, conversam entre si, transferem emoções, chamadas de humores, né? Elas conversam através de químicas, de neuroquímica, todas provenientes das células-tronco. As células-tronco que a gente encontra no cordão umbilical, na medula óssea e em todos os órgãos, são estas células-tronco que se dividem para gerar mais células, por exemplo, do fígado, que são chamadas de hepatócitos, né? A célula, ela é um ser inteligente, ela é capaz de reagir, e ela reage ao seu microcosmo porque ela analisa onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Ela tem capacidade de aprender. Ela tem capacidade de transmitir o conhecimento que ela acabou de adquirir para a descendência dela. Ela aprimora a sua descendência, ela não guarda o conhecimento para ela vai transferindo este conhecimento consecutivamente para suas células consequentes, as suas descendentes, que vão aprimorando. Então ela analisa o microcosmo onde ela está e ela se adapta, porque ela quer sobreviver. O negócio dela é sobreviver e manter a linhagem. Então ela analisa, olha, aqui está meio ácido, olha, aqui está meio básico. Ó, se eu fizer muito desta substância aqui, eu vou provocar um problemão ali na frente, então eu não posso. Ou seja, ela tem respostas adequadas, ela se adapta para sobreviver. E melhor, ela aprende com a experiência. E é exatamente nesta célula que se manifestam as consequências das nossas escolhas. Por isso que a gente fala, o que é isso? Como? É onde nasce o nosso trabalho de cura celular. Né? Mas como é que vai? Como é que o meu conhecimento vai impactar na célula? Pois é, surgiu aí, alguns anos atrás, uma teoria que defende a capacidade das células de armazenar costumes, valores, inclinações, tanto quanto os neurônios, que a gente sabe que eles fazem isso mesmo. Mas não precisa ser uma célula do sistema nervoso para fazer isso. Qualquer célula tem essa capacidade. Essa teoria é chamada de memória celular. Então nós temos, entre tantos cientistas que estudam, eu gostaria de citar para vocês o norueguês Lars Jansen, que em 2009 ganhou um prêmio muito importante, e ele falou o seguinte: cada célula possui uma identidade própria. Ela recebe, de inúmeras divisões celulares que ela tem, ela mantém essa identidade própria, mas ela recebe genes, mas não apenas genes, ela recebe um algo a mais. O que é esse algo a mais? Ela recebe emoções.
Ele descobriu que as células, coração e cérebro, trocam informações muito íntimas e eficazes. E o Paul Pearson, que é um neuroimunologista, que descobriu isso por causa que ficou também doente, né? Em 2002, ele fez uma pesquisa com transplantados fantásticas. Ele estava dando uma palestra defendendo a teoria dele da memória celular. Aí uma psiquiatra pediu para dar um depoimento e ela estava muito emocionada, chorando, porque ela falou, olha, uma criança, que é minha paciente, recebeu um coração de uma criança que foi assassinada. Não tinha nenhuma informação desse assassinato, acharam a criança já em estado extremo, né? E o coração dela foi dado para a minha paciente. Mas a minha paciente começou a ter sonhos, ter momentos em que ela se via sendo assassinada. Ela descrevia como havia sido o assassinato e quem a havia assassinado. A psiquiatra e a mãe resolveram pegar essas informações e levarem para a polícia, que investigava o assassinato da menininha doadora do coração. A polícia investigou e achou, porque era exatamente como ela descrevia o assassinato, achou o seu autor. E a psiquiatra estava muito emocionada com isso. Puxa, mas pera um pouco. Ah, mas aí foi o espírito da menininha assassinada que contou. Tá, foi, mas não o espírito propriamente dito. As células daquela menina que absorveram o trauma absurdo, né, intenso que lhe ceifou a vida, estas células cardíacas no corpo da hospedeira, da nova menininha que recebeu o coração, começaram a falar para as outras células, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo no outro corpo que eu vivia. Um cara foi lá e me matou, foi uma coisa terrível e tal. E este conhecimento do coração chegou no cérebro, os neurônios, e os neurônios começaram a decifrar esse sonho. Dá para a menina imagens metafóricas que levaram a desvendar o crime. Entenderam? Memória celular. Ora, se eu tenho memória para o que é ruim, eu também tenho memória para o que é bom. Então, um conceito muito importante que nós temos que ter é o da psicossomatização. O que é psicossomatização? A psique, que é a mente, e o soma, que é o corpo. O que está na mente, eu transfiro para o corpo. A doença, as alterações emocionais, humorais, neuroquímicas que eu tenho das minhas emoções, eu jogo para o corpo, provocando neste corpo doenças decorrentes das minhas emoções. Então, por exemplo, a gente sabe que os rins são os órgãos de choque do medo. Vamos lá, será que tem algum ser humano que não tem medo? Dificilmente, todos têm. Mas medo em fase extrema, você pode ter pedra no rim, você pode ter uma pielonefrite, você pode ter uma insuficiência renal, tá? A fibromialgia, gente, pelo amor de Deus, fibromialgia, né? Eu me odeio, eu não fiz o que eu devia, eu tenho culpa, eu não gosto de mim. Psicossomatização, tá? Então, o nosso corpo, como eu falei lá atrás, é o mata-borrão da alma, ele recebe a informação, puxa esta informação desnecessária e acontece de somatizar, cristalizar nas nossas células esta informação da doença. Bom, mas se tudo isso é real, então se eu mudar quem eu sou, eu posso mudar o meu corpo? Positivo. Mas não é só mudar quem você é. Não é? É mudar também os seus hábitos. Por exemplo, comer para viver com saúde. Tem um dos livros que a gente... tem muitos livros na nossa bibliografia do curso, mas um é fantástico, Comer para não morrer. É muito interessante, gente. Vamos lá, olha que imagem linda. De um lado tem tudo que é pecado, mas é bom pra caramba, né? Pizza, batatinha frita, né? Só não tem sorvete. Do outro lado tem tudo que é legal para a saúde, mas você olha assim, né? Puxa vida, qual é o apelo que o aspargo, a couve, o brócoli, a alfacinha tem? Por exemplo, de um lado eu tenho a escolha sábia, do outro lado eu tenho a escolha que não é sábia. Eu juro por Deus que eu quero pegar essa rota verde. Eu preciso pegar essa rota verde. Até morrer nessa encadernação eu vou conseguir fazer isso. Mas as nossas escolhas são muito importantes. Então, a medicina ayurvédica, por exemplo, através da análise dos doshas, né, ela mostra muita coisa para a gente, né? É o que eu tenho para viver. Olha que imagem linda desse sorvete de menta com flocos de chocolate vegano, cuja receita você pega no YouTube. Eu faço várias vezes, é muito bom. Esse aqui eu ponho xilitol em vez de pôr açúcar.
Xilitol é um açúcar do bem, eu posso usar, fica doce e eu não me mato. Percebe? Quem teve câncer não pode comer doce, tá? A medicina ayurvédica, né? Ela fala assim, mostra-me seu dosha e eu lhe mostrarei o que você deve comer, porque eu sei como você se porta, o que você metaboliza. Ela é muito 5 elementos, né? Ela trabalha com 5 elementos, mas ela trabalha com temperos. Se você for num restaurante tântrico, por exemplo, você lá, de acordo com o seu dosha, você pode escolher a comida que você melhor se adapta, ou aquela que vai te trazer saúde. São os alimentos ditos funcionais, né? A nutrição funcional se baseia nesta escolha daquilo que nos é saudável ou deixa de ser. Então, como é que eu posso me curar? Vamos encerrando o nosso bate-papo. Como é que eu posso me curar? Eu posso me curar? Eu posso sair de um corpo que está como esta árvore secando, me tornar uma árvore frondosa? É claro que sim. Para isso eu preciso ter uma atitude correta. O que é atitude? É uma posição, é uma definição, é uma conduta, uma atitude proativa que faz com que eu trabalhe a meu favor no quesito físico tridimensional, com exercício, comendo o que eu preciso comer, sentando direito, tendo uma vida mais natural, uma vida mais livre destas ondas, emissão de ondas que nos deixam absolutamente estressados, ansiosos e maluquinhos, não é? Então, uma atitude proativa que nos leve a termos momentos de paz que se reflitam em saúde. Eu preciso ter um propósito de viver de uma forma fraterna, de viver com desapego da matéria, porque quando eu morrer eu não vou levar nada disso daqui. Então, o que eu tenho que ter apego? Eu tenho que ter apego a minhas crenças que expandam a minha consciência, ao autoconhecimento. Eu preciso estar livre. Se eu não estiver livre, eu não vou voar. Se eu não voar, eu vou me espatatelar lá embaixo. Porque, gente, não vai ter muito lugar para a gente pisar mais daqui para frente se a gente continuar se arrastando do jeito que está, não é? Então eu preciso ter um propósito que me induza a uma busca mais sublimada, mais elaborada, mas sobretudo eu preciso ter ética. E a ética é aquilo que eu sei que é certo para o todo, mesmo que neste momento não seja bom para mim. Eu tenho que proceder de uma forma ética, coerente, honesta, verdadeira. 3 pequenas palavras, mas que são a base da cura celular, que é o que a gente vai dar de ferramenta no curso para que as pessoas possam melhorar a sua saúde física com uma saúde mental mais apurada, mais aprimorada, que lhes dê base de sustentação. Então é isso. Eu posso me curar? Sim. Eu devo me curar com certeza. O corpo é eterno? Não, mas a alma é. Não há necessidade de sofrermos quando podemos construir a nova terra com atitudes boas, claras, baseadas no amor. A dor faz mal para nós, faz mal para quem vive conosco e faz pior ainda para o planeta. O amor faz bem para nós, faz bem para quem vive conosco e salva o nosso planeta. Convido vocês a fazerem conosco a 2ª turma do curso Saúde é uma Escolha do Espírito, para a gente aprender juntos a encontrar o equilíbrio entre as emoções e a saúde do físico, para que a gente possa construir, ancorar a nova terra. Então, tá aí o link para vocês entrarem, informações no www.circuloescola.com, onde vocês poderão obter as informações, trocando ideia com o pessoal maravilhoso do Círculo, e venham fazer parte desta família que está crescendo, para que a gente seja elemento ativo da construção da nova terra.